Efésios, capítulo 3, verso 14. Hoje vou quebrar um pouco o meu protocolo e não fazer uma mensagem, um sermão expositivo, mas fazer um sermão que nós chamamos no seminário de sermão tópico, um sermão sobre um tema. Porque hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre um assunto da mais alta importância. Um tema urgente, necessário, oportuno para a igreja, nessa conjuntura que estamos vivendo. Nós vamos tratar hoje sobre a oração, a força mais poderosa da terra. E esse texto, escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo diz assim no verso 14: por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo tinha uma causa importante, urgente, e o judeu orava sempre de pé, mas havia alguns momentos em que ele se colocava de joelhos para orar. E eu quero dizer aos meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo foi considerado, e com justiça, ao longo da história, como o maior teólogo do cristianismo. Mas ao mesmo tempo, Paulo também foi um dos homens mais dedicados à oração. Quanto mais você conhece a Deus, mais você quer falar com Ele, mais você é ousado na oração, mais você quer buscar a face do Eterno. Isso porque não tem cristianismo sem oração, não tem crente cheio do Espírito Santo sem oração, não tem poder de Deus para a igreja sem oração, não tem avivamento sem oração, não tem abundantes conversões sem oração, não há milagres na terra sem oração. Então, eu gostaria de conclamar você para nós entendermos o poder da oração. E eu queria, a título ainda de introdução desta palavra, fazer uma espécie de apanhado nas Escrituras, para ver se as pessoas que viveram antes de nós, no período bíblico, foram pessoas comprometidas com oração. E até que ponto a oração, muito mais do que um exercício devocional, muito mais do que você se sentir bem na presença de Deus, se a oração de fato mudava as coisas, mudava as circunstâncias. Quem muda a circunstância é Deus, mas Deus muda as circunstâncias através da oração. Quando o povo de Deus ora, Deus age. Quando o povo de Deus se põe de joelhos, o braço estendido de Deus começa a agir soberanamente na história. Se o povo de Deus não ora, as ações e as intervenções de Deus podem ser recolhidas. Então vamos ver isso. Você pega, por exemplo, o pai dos crentes, Abraão. Ele intercede por Ló, e Ló é poupado em Sodoma. Diz a Bíblia que Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló. Eu olho Jacó no val de Jaboque orando em lágrimas: eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. E a Bíblia diz que ali a sua alma foi salva. Eu encontro um Moisés orando em Cades Barneia, diante de uma situação crítica, porque Deus havia tomado a decisão de destruir aquele povo, e começaram uma nova nação através de Moisés, e Moisés se coloca na brecha em favor do povo, e diz: Deus, perdoa este povo, ou risco o meu nome que escreveste. E Deus poupou a nação de Israel, em resposta à oração de Moisés. Eu vejo Ana, orando com lágrimas, com amargura de espírito, pedindo um filho, e Deus ouve a sua oração, e ela vai ser mãe do maior profeta, sacerdote, juiz daquela geração, porque a Bíblia diz que Deus é quem faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Deus cura. Eu vejo o seu filho Samuel, filho de Ana, orando pela nação, e afirmando o seguinte: longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós.
Eu encontro Ezequias orando a Deus diante de uma sentença de morte, enviada pelo próprio Deus: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E diz a Escritura que ele se volta para a parede, e ele ora intensamente, e ele chora copiosamente, e Deus responde rapidamente, revertendo o quadro, revertendo o diagnóstico, revertendo a sentença de morte. Eu vejo Daniel orando, e Deus trancando a boca dos leões. Eu vejo Daniel orando, e diz a Bíblia que uma batalha espiritual se desenrola nas regiões celestes. Eu vejo Daniel orando para Deus trazer quebrantamento ao povo, porque o cativeiro duraria 70 anos, mas diz a Bíblia que naquele momento o povo dele se voltaria para ele, e o povo estava com o coração endurecido. Eu vejo Neemias orando. Ele é um governador, ele é um estrategista, ele é um administrador de escola. Eu vejo Neemias orando, e a cidade de Jerusalém, que estava há 142 anos debaixo de escombro, e ele, pela oração, se põe nas mãos de Deus e se coloca à disposição de Deus, e a cidade é restaurada e os muros são erguidos em 52 dias. Eu vejo Jesus orando no Rio Jordão. Os céus se abrem, o Espírito Santo desce, e o Pai fala: este é o meu filho, o meu amado, o meu escolhido, nele eu tenho todo o meu prazer. Eu vejo, irmãos amados, o apóstolo Paulo orando, logo depois da sua conversão. Esse homem ora na praia, esse homem ora na sinagoga, esse homem ora no templo, esse homem ora na prisão. Esse homem é um homem que ora sem cessar, e agora ele está diante de Deus, dizendo: por esta causa eu me ponho de joelhos. Eu vejo os discípulos orando, unânimes, em oração, perseverando, em obediência à orientação de Jesus: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E durante 10 dias, 120 pessoas oram com a sua alma, com o seu coração, com o seu propósito, e os céus se fendem, e o Espírito Santo desce, e eles são revestidos com poder. Eu vejo os crentes da igreja primitiva orando diante das ameaças, dos perigos, e diz a Bíblia que a casa treme, o Espírito Santo desce, e eles são cheios do Espírito Santo, e começam a pregar a palavra com toda a autoridade, ou com todo o poder. Eu olho para a história da igreja, e eu vejo os pais da igreja orando, eu vejo os mártires orando, eu vejo os reformadores orando, eu vejo os puritanos orando, eu vejo os avivalistas orando, eu vejo a igreja de joelhos, e quando a igreja ora, ela marcha resolutamente. Então, dito isto, eu gostaria de olhar com vocês alguns pontos para destaque. A primeira coisa, irmãos, é que a igreja cristã recebe poder do Espírito Santo quando ela ora. A igreja está precisando do Espírito Santo, irmãos. Primeiro porque tem muita gente, mundo afora, desistindo do Evangelho, se apostatando da fé, igrejas fechando, denominações morrendo, denominações históricas perdendo milhares e milhares de membros todos os anos, seminários que outrora formaram pastores, missionários, hoje ensinam ceticismo, apostasia. É hora da igreja orar para Deus reverter esse quadro, para Deus trazer um avivamento na Europa, na América, no Brasil, no mundo. Quando aqueles discípulos se reuniram no cenáculo, e todos perseveraram unânimes em oração durante 10 dias, o Espírito Santo desceu sobre eles. Eu vejo os apóstolos diante de uma demanda enorme de assistência social, quando as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidos, eles tomaram a decisão: vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra, e vamos nomear homens cheios do Espírito Santo e cheios de fé, para tomarem conta da diaconia das mesas. Vamos nos concentrar na vida de oração. Eu vejo, queridos irmãos, que a igreja precisa orar. Mais do que nunca precisa orar numa crise como esta. Mas em segundo lugar, eu quero destacar que a oração é a base do avivamento da igreja. Como nós precisamos desse avivamento, irmãos. Nós não gostaríamos apenas de ler sobre o avivamento.
de dizer para o povo: olha, houve um tempo em que Deus visitou o seu povo, em que Deus derramou o Espírito Santo. É gostoso ler, é importante ler o que Deus fez no passado em Jerusalém, o que Deus fez no passado em Antioquia da Síria, o que Deus fez no passado em Éfeso, o que Deus fez no passado lá nos primeiros séculos do cristianismo, o que Deus fez no passado lá na Reforma, o que Deus fez no passado lá na Inglaterra, John Wesley, o que Deus fez no passado lá nos Estados Unidos, no século XIX, com Dwight Lyman Moody, o que Deus está fazendo em outros lugares, mas nós queremos também aqui. Eu disse para o pastor Arival hoje no escritório, que uma coisa que me marcou muito, quando nós fomos a Quacisabanto, ver aquele avivamento que ocorreu em 1966, e quando nós fomos, era 1991, portanto, algumas décadas depois, e o pastor Elro disse o seguinte para nós: sempre que nós começamos a escrever sobre avivamento, é porque ou ele já foi embora, ou ele ainda não chegou. Porque quando ele chega, você não tem tempo para escrever nada, você só tem tempo para viver aquela experiência gloriosa. Como nós precisamos, irmãos, de um sopro de Deus, de um alento de Deus, de uma visitação poderosa de Deus, de uma manifestação do poder de Deus, tirando as cinzas, soprando as brasas, inflamando o nosso coração. Quantas pessoas apáticas, quantas pessoas acuadas, com medo, desesperadas, quantas pessoas que encontram até na pandemia uma boa desculpa para não estar na casa de Deus, quantas pessoas acovardadas. E hoje eu disse para o pastor Arival, quando entrei, me emocionei muito de ver essa querida irmã aqui no banco da frente, num balão de oxigênio, na casa de Deus. Ela tinha todos os motivos para dizer: eu não vou, eu não posso ir, e ela está aqui. Quanta gente com saúde, que arranja uma boa desculpa para não vir. E eu espero em Deus que não haja no coração das pessoas um amor fenecendo, uma chama apagando, um fervor desaparecendo. Precisamos de avivamento, precisamos de um sopro do Espírito. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. É promessa de Deus, é promessa de Deus que Ele vai derramar o Espírito Santo sobre o sedento. É preciso ter sede de Deus para que o Espírito Santo desça. Quem não tem sede de Deus, não tem avivamento, irmãos. Às vezes estamos dando sede de tanta coisa, de dinheiro, de sucesso, de saúde, de fama, de progresso, de prestígio. É preciso que a igreja tenha sede de Deus. Quando a igreja estava passando uma crise enorme, lá na Inglaterra, nos idos de 1739, as igrejas fechando, os crentes aparecendo da igreja, os púlpitos sem poder, a palavra de Deus rara nas igrejas. Um grupo de estudantes começa a sentir um fardo no coração, e esse grupo foi batizado depois de Clube Santo, porque aqueles moços se reuniam para buscar a face de Deus, para orar a Deus, para clamar por um avivamento para a igreja da Inglaterra, até que de repente, numa noite, 31 de dezembro de 1739, 3 horas da manhã, o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo, e a igreja se levantou, e a igreja se encorajou, e centenas de milhares de pessoas foram salvas. No século XIX, novamente, quando a Inglaterra estava varrida pelo liberalismo teológico, Deus levantou um homem chamado Charles Haddon Spurgeon, e aquele homem empregava para 12 mil pessoas todo domingo, todo domingo, todo domingo. E alguém perguntou: mas qual é o segredo de tanta gente vir, e de tantas mudanças, de tantas conversões, de tanta manifestação do poder de Deus? Ele disse: é a reunião de oração da igreja na segunda-feira. Essa reunião de oração é a usina de poder da igreja. Precisamos de orar para
recebermos um poderoso avivamento dos céus. Mas em terceiro lugar, irmãos, prestem bem atenção nisso, a oração é a base para a restauração de uma nação. Preste atenção nisso, quem muda a nação não são os políticos. A igreja precisa entender que está na mão da igreja esta usina de poder, esta arma mais poderosa do mundo. É Deus quem põe no trono e tira do trono. É Deus quem levanta uma nação e faz baixar uma nação, cair uma nação. Olha para a história e você verá isso. Quando Ezequias orou, diz a Bíblia que Deus livrou Jerusalém e o seu reino, o reino de Judá, de um ataque terrível, de um poderosíssimo império, que já havia derrubado o reino do norte, Samaria. Deus poupou a nação, em resposta à oração do líder daquela nação. O doutor Edwin Orr, que talvez foi a maior autoridade sobre o avivamento no século XX, que esteve aqui no Brasil, no centenário da Igreja Presbiteriana do Brasil, narra sobre o colapso econômico que atingiu os Estados Unidos nos idos de 1850. Ele diz que naquela época os bancos faliram e fracassaram, os empresários estavam em crise, as estradas de ferro faliram, as fábricas fecharam, milhões de trabalhadores desempregados. É um cenário muito parecido, às vezes, com o que nós estamos começando a assistir no Brasil e no mundo. A economia colapsando, a saúde entrando numa situação, como já foi descrita aqui pelo pastor Orival, de adversidade, porque quando você acha que a coisa está melhorando, de repente surge uma novidade, que contraria a expectativa, ou mesmo o saber da ciência, e muda tudo. Pois bem, diante daquela crise, no dia 1º de julho de 1857, um homem chamado Jeremias Lampier, um homem de negócios, comerciante, assumiu o posto de missionário urbano em Nova York. A sua denominação estava perdendo milhares de membros todos os anos. E Jeremias Lampier imprimiu um folheto e distribuiu em Nova York. No dia 23 de setembro de 1857, ele começa uma reunião de oração no hotel. O objetivo era juntar comerciantes, mecânicos, viajantes, para buscarem a Deus. No primeiro encontro, na primeira reunião de oração, 6 pessoas. Na segunda semana, 40 pessoas. Em 6 meses, tinham 10.000 homens de negócios orando em Nova York por um avivamento nos Estados Unidos da América. Esse avivamento chegou, irmãos, e varreu toda a nação. Boanerges Ribeiro escreveu um livro sobre Moody, que estava vivenciando essa experiência, e disse que a seara estava em fogo. Quando se percorria a nação, parecia que o país inteiro era uma reunião de oração. As igrejas se fortaleceram. Como fruto desse avivamento, um jovem que estudava em Princeton, ao escutar um sermão do seu professor Charles Hodge, pregando sobre obra missionária, ele sentiu o chamado de Deus e veio para o Brasil, Ashbel Green Simonton, com 26 anos, para plantar a igreja presbiteriana do Brasil. A nossa denominação é fruto desse avivamento. E eu espero, amados irmãos, que Deus nos mova a orar pelo Brasil. Estamos vivendo uma crise política em todos os poderes constituídos, precisando de uma visitação do céu, de homens que governam, de homens que legislam, de homens que julgam, que têm o temor de Deus.
que reconheçam que Deus é soberano, e que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Precisamos de uma igreja quebrantada, de uma igreja sedenta de Deus, de uma igreja que entra na brecha da oração, de uma igreja que paga o preço da oração, da renúncia, para que Deus visite a nossa terra e poupe a nossa nação. Mas talvez alguém diga assim: bom, mas a oração não muda a circunstância. Pois eu quero lhe dizer que quem muda a circunstância é Deus. Não é a oração que é poderosa. A oração aciona o braço do Todo-Poderoso. É quando a igreja fraca ora ao Deus onipotente, Deus age e muda as circunstâncias. Se não, vejamos. Está escrito na Bíblia que quando, numa batalha, Moisés estendia as mãos, intercedendo pelos soldados que estavam no campo, enquanto ele orava, com as mãos estendidas, os seus soldados prevaleciam. Se as orações cessavam e os braços encolhiam, o inimigo prevalecia. Quando a igreja ora, Deus age. Quando a igreja ora, Deus faz o inimigo recuar. Quando a igreja ora, os milagres de Deus acontecem. Segundo exemplo que eu lhes dou, do próprio rei Ezequias. Porque duas coisas estavam acontecendo. Ezequias começa a reinar com 25 anos. Ele reina 29 anos. Quando ele estava com 39 anos de idade, ele enfrenta dois problemas impossíveis de serem resolvidos pelo engenho humano. Primeiro, um ataque militar do mais poderoso império do mundo, o Império Assírio, maior império da época. Já tinha derrubado Samaria. Agora cerca Jerusalém, tem 185 mil soldados na época, mais do que a população de Jerusalém, cercando a cidade. E o rei manda um recado, e o comandante manda um recado para o rei Ezequias: pode se render, porque Deus nenhum pode livrar você da minha mão. Diz a Bíblia que Ezequias orou, e Deus mandou um anjo, e matou naquela noite 185 mil soldados assírios, e libertou Jerusalém, em resposta à oração. Mas uma segunda situação que mudou, é que diz a Bíblia que este rei, com 39 anos de idade, embora rico, poderoso, ele enfrenta uma enfermidade, uma úlcera. Nenhum médico podia tratá-lo, nenhuma medicina podia curá-lo. E a ordem de Deus para ele, por meio do profeta Isaías, foi: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Depois diz a Bíblia que ele se voltou para a parede, orou e chorou. E Deus reverteu o quadro, e Deus suspendeu a sentença de morte, e lhe deu mais 15 anos de vida. Deus muda as circunstâncias em resposta às orações. Deixa eu lhe dar um terceiro exemplo. Está lá em Atos capítulo 12. O rei Herodes Agripa I já tinha passado ao fio da espada e degolado Tiago, irmão de João, e tinha colocado Pedro numa prisão de segurança máxima, com 3 escoltas de 4 soldados cada uma, aguardando o final da festa para matá-lo. E diz a Escritura que a igreja estava em oração, e em resposta à oração da igreja, um anjo de Deus é escalado para ir lá na prisão, acordar Pedro. Fica de pé, bota a sua sandália, bota a sua roupa, e tira Pedro da prisão de segurança máxima, abrindo as portas de ferro, abrindo o portão de ferro, quebrando as cadeias e libertando aquele apóstolo. Porque aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz em resposta à oração. Talvez você diga: bom, mas isso aconteceu no período bíblico. Mas deixa eu só lhe dar um exemplo nosso aqui. Se você um dia tiver a paciência de ler o prefácio de Dona Eusa Lidório,
ao livro que tive a bênção de escrever, Mães Intercessoras, você vai ver lá o relato de Dona Eusa Lidória, mãe de Ronaldo Almeida Lidório, quando eu estava pregando no Peru, entre o Sendero Luminoso, quando aqueles terroristas entraram dentro da igreja onde Ronaldo estava pregando, e botaram a mão nele, e o encapuzaram, e o jogaram dentro de um carro, e levaram-no para o paredão onde eram fuzilados. E naquela noite, a sua mãe, sem saber do que estava ocorrendo, foi despertada na noite, com um forte peso no coração. Ela disse: meu Deus, eu não sei o que está acontecendo com meu filho, mas eu me coloco na brecha em favor dele. Livra o meu filho, livra o meu filho, livra o meu filho. E quando ele estava para ser fuzilado, passa um carro em alta velocidade, para, e pega o Ronaldo, e o tira das mãos do Sendero Luminoso, e ele é poupado. Porque Deus muda as circunstâncias em resposta às orações. Ainda hoje, Deus é o mesmo, Deus faz o mesmo, onde Ele quer, com quem Ele quer, para a glória do seu nome. Mas eu queria concluir, dizendo a você que, em quinto e último lugar, a oração nos capacita a enfrentar os grandes dramas da nossa vida pessoal. Está escrito no Salmo 50, versículo 15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Aqui uma ordem: invoca-me no dia da angústia. Aqui uma promessa: eu te livrarei. Aqui um resultado: e tu me glorificarás. Eu não sei qual a angústia que você passa, eu não sei qual a angústia que você enfrenta, eu não sei qual a crise que bate à sua porta, eu não sei qual a causa que você tem, que só um milagre resolve. Quem está te dando essa orientação é o próprio Deus Todo-Poderoso. Invoca-me nesse dia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu vejo Davi chegando em Ziclag com seus companheiros, e quando ele chega e vê a cidade queimada, vê a cidade ferida, vê os filhos, as filhas, as mulheres levados cativos pelos amalequitas, os terroristas do deserto, e diz a Bíblia que ele chora até não ter mais forças para chorar, ao ver esse quadro. Seus homens estão revoltados com ele, por causa dos seus filhos e filhas, e querem apedrejá-lo. E naquela circunstância, Davi se reanimou no Senhor seu Deus, e pôs-se a buscar a Deus em oração. E ele faz uma oração e pergunta: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Em outras palavras, Deus, eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota na minha vida, na minha família, na família dos meus amigos, ou eu vou reagir? E Deus diz para ele: reage, Davi, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. E Deus reverteu aquele quadro. E eles foram, e eles lutaram, e eles venceram, e eles tomaram de volta os filhos, as filhas, as mulheres, os despojos, tudo Davi tornou a trazer. Sabe por quê? Porque Deus responde às orações e reverte as situações mais difíceis, até mesmo impossíveis. Quero concluir, para mim, com um exemplo máximo do que Deus pode fazer por meio da oração. A experiência do próprio Jesus, o Filho de Deus, quando ele entrou no Getsêmani, naquela noite fatídica, onde ele foi preso, cuspido, esbordoado e julgado pelo Sinédrio, e acusado de blasfêmia e conspiração. Diz a Escritura que, ao ficar apenas com os 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, ele abre o coração para eles e diz: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. E diz a Escritura que Jesus entra então na mais titânica batalha da humanidade, prostrado sobre os seus joelhos, com o rosto no chão, oferecendo forte clamor e lágrimas. Ele orou, ele chorou, ele suou sangue,
Mas quando ele se levantou dali, não tinha mais angústia. Não tinha mais angústia. Agora os inimigos chegaram, armados até os dentes, e ele que se apresenta e pergunta: quem vós buscais? A Jesus o Nazareno. Pois sou eu. E caíram por terra. A partir daqui ele é espancado, ele é cuspido, ele é esbordoado, está firme como uma rocha. A partir daqui ele carrega o lenho sobre as ruas apinhadas de Jerusalém. As mulheres choram e ele diz: por que vocês estão chorando? Não chorem por mim, chorem por vocês, chorem pelos seus filhos. A partir daqui ele é pregado naquele lenho maldito, e ele transforma aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus, e num instrumento para a sua, para a minha, para a nossa salvação. Bendito seja Deus, porque quando você ora, Deus remove as dores. Porque aqui está o padrão moral que Deus estabelece para nós, considerado e chamado de os 10 mandamentos. E eu vou então passar a analisar com você esse texto, e começa assim: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Veja você que Deus está falando para um tipo de gente específico, o povo de Israel. E antes de Deus dar princípios morais, Deus está dizendo que Ele está falando para um povo que foi liberto, que foi remido, que foi alcançado pela graça, que foi tirado da casa da servidão. Redenção, portanto, precede aos preceitos espirituais e morais. Não se trata de regras para todo mundo universais, no sentido, não, se você fizer isso está tudo bem, não. Está falando que esse povo já foi alcançado pela redenção de Deus. E então, a esse povo que foi remido, Deus agora vai estabelecer princípios do estilo de vida que agrada a Deus. Então vejamos, em primeiro lugar, primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Esse povo foi tirado do Egito. E no Egito havia mais de 80 divindades no panteão egípcio. E exatamente o êxodo foi, conforme Êxodo 12:12, o juízo de Deus sobre todos os deuses do Egito. E agora Deus está dizendo que, em virtude de tantos deuses que eles viram, e que viram o povo egípcio adorar, eles não podem servir a outros deuses, adorar a outros deuses, porque eles foram remidos pelo Senhor. Eu sou o Senhor, teu Deus, é o Deus da aliança, o Deus da redenção. Portanto, Deus não aceita competidores. Ou Ele é o Deus da sua vida, unicamente o Deus da sua vida, ou então Ele não é nada. Você não pode adorar a Deus e outros deuses. Deus não aceita concorrência. Esse é o ponto. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, nem as adorarás, nem lhes darás culto. Então, o segundo mandamento é não fazer imagens de escultura e nem adorá-las. É fazer e adorar. Tem gente que faz, tem gente que adora o que ele mesmo não fez, mas alguém fez e ele adora. Isso é uma afronta, não só a Deus, mas é uma perversão do culto, que precisa ser em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Você não pode configurar Deus numa imagem específica. Mas também você não pode adorar. Algumas pessoas tentam desviar a atenção disso, para dizer que tem 3 tipos de culto: o latria, o dulia, o hiperdulia, que não se adora, mas venera. Não, a Bíblia proíbe qualquer gesto de veneração, de adoração, de culto prestado a qualquer imagem, seja de ouro, seja de madeira, seja de pedra, seja disso, seja daquilo. Nem faz, nem adora. É a orientação divina. Ou seja, um dos pecados recorrentes de Israel, que foram a causa da derrocada de Israel, foi a idolatria. E só deixaram isso para lá depois do cativeiro babilônico. E Deus
está mostrando para nós que a idolatria é algo que Deus abomina. Terceiro pecado, ou terceiro mandamento, princípios de Deus. Versículo de número 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então veja você. Assim como você não pode ter outro Deus, na linguagem bíblica é como se fosse ter um amante, que Deus é o marido, a igreja é a esposa. Assim como uma mulher não deva andar com fotos de outros homens na carteira, fazer imagens de escultura e adorá-las. Nós também não podemos falar mal daquele que é o nosso Deus. Contar piadas imorais envolvendo a Deus, palavras chucras usando o nome de Deus, usar de brincadeiras jocosas, piadinhas engraçadas com o nome de Deus. Não podemos tomar o nome do Senhor meu Deus em vão. E Deus, além de dar um mandamento, Ele dá uma advertência. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, cuidado com as suas palavras, cuidado com as suas brincadeiras, cuidado com as suas piadas, cuidado com os programas humorísticos que ficam escarnecendo, zombando das coisas de Deus, do nome de Deus, da religião cristã. Cuidado. Deus não tem por inocente quem entra por esse caminho. Quarta maneira de você viver uma vida que agrada a Deus é guardar o dia do descanso. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro que está na tua casa. Deus estabelece aqui um princípio. O princípio de 6 dias de trabalho e de um dia de descanso. Deus trabalhou 6 dias, descansou no outro dia. Não que Deus se canse, Deus não se cansa. Ele estabelece isso como um princípio espiritual. Ele não está falando de um ócio vazio, ele está falando de um descanso para lembrar do Criador. Lembra-te. É preciso lembrar. E é bem verdade que o sábado, dentro da religião judaica, acabou sendo distorcido na sua essência. E censuraram Jesus por diversas vezes por ter violado o sábado, quando ele não violou o sábado coisíssima nenhuma. Mas eles fizeram do sábado uma espécie de amuleto espiritual, a ponto de Deus afirmar em Isaías capítulo 1 que abominava os sábados deles, a ponto de Oséias capítulo 2 afirmar que Deus faria cessar os sábados deles, e a ponto de Paulo dizer em Colossenses capítulo 2 que agora não tem diferença entre dia e dia, mas agora, na época da graça, Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, o Espírito Santo é derramado no primeiro dia da semana, a igreja se reúne para celebrar a ceia no primeiro dia da semana, Jesus aparece para João na ilha de Patmos no primeiro dia da semana, e a igreja apostólica, desde o seu início até a volta de Jesus, vai adorar o Senhor nesse dia do descanso, que é o dia do Senhor, o primeiro dia da semana. É um princípio. É o princípio do descanso. Se você quer ter uma vida bem-sucedida, que agrada a Deus, você não pode fazer do trabalho o seu ídolo, a ponto de você não parar para reconhecer que é Deus quem dá vida, é Deus quem dá saúde, é Deus quem dá prosperidade, e você um dia precisa separar para lembrar-se do seu Criador. Quinto princípio de Deus, é o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É um princípio tão importante, é familiar. O filho que desonra pai e mãe comete um grave pecado contra Deus, contra os pais e contra si mesmo. Filho que desonra pai e mãe, ele tem sobre si o peso de não ser bem-aventurado.
O filho que não honra pai e mãe tem seus dias encurtados sobre a terra. Por outro lado, o filho que honra pai e mãe tem duas promessas: felicidade, bem-aventurança e longevidade, vida longa. Quantos males um filho obediente evita na sua vida? Más companhias, lugares perigosos, experiências traiçoeiras. Os pais orientam, os pais falam, os pais aconselham. Um filho rebelde não quer ouvir, vai sofrer as consequências. E Deus quer o nosso bem, e esse princípio nos protege disso. Esses mandamentos visam o nosso bem. Os mandamentos de Deus não são penosos. Eles objetivam o nosso crescimento e o nosso deleite em Deus. Mas aí vem o sexto mandamento, no versículo de número 13: não matarás. Aqui é o respeito à vida. Só Deus é o autor da vida. Só Deus tem poder para dar a vida e para tirar a vida. É por isso que a morte provocada por alguém, o assassinato, o aborto, a violência, ela é tão cruel e é tão desumana e é tão afrontosa aos olhos de Deus, porque é uma usurpação de um direito exclusivo de Deus. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor. É Deus quem dá vida, é Deus quem tira a vida. É competência dele. E é por isso também que a Bíblia diz que os assassinos não herdarão o reino de Deus, a não ser que a pessoa se arrependa, ela não tem vida eterna em si mesma. Então, respeite a vida. Respeite a vida do seu próximo. Não atente contra a vida do seu próximo. Não agrida o seu próximo. Não desconstrua a vida do seu próximo. Cuidado com assassinato de reputação. Está tudo isso incluído no sexto mandamento. Sétimo mandamento, versículo 14: não adulterarás. Aqui não é o respeito apenas à vida, é o respeito à honra. Ou seja, Deus instituiu o casamento e Deus preserva o casamento para que ele não seja contaminado, para que ele não seja poluído pela infidelidade. E Deus estabelece que a infidelidade é um atentado contra o casamento, é a apostasia do amor, é a negação da integridade espiritual. Então, se você quer viver uma vida bem-sucedida, cuide dessa área, porque a Bíblia diz em Provérbios 6,32: só aqueles que querem se destruir cometem tal loucura. Mas aí vem o oitavo mandamento: não furtarás. Ou seja, agora você vai respeitar a vida alheia, a honra alheia e os bens ou a propriedade privada, a propriedade alheia. Nós vivemos numa sociedade onde a desonestidade está em alta, em todos os níveis, em todos os setores da sociedade, onde você vê destampando o fosso da corrupção, das CPIs da vida no Brasil, políticos, empresários, pessoas que ficam rodeando o poder para buscar vantagens, aqueles que querem sempre morder um naco maior e se enriquecerem de maneira ilícita, ilegal. O roubo atenta não só contra o próximo, mas contra Deus, que é Deus de justiça. Então, onde ele está presente, vem ruína, vem fracasso, vem vergonha, vem opróbrio, vem opressão. Se você quer ter uma vida bem-sucedida, seja íntegro. É melhor você ser um pobre de cabeça erguida, que ande na rua com honra, que põe a cabeça no travesseiro e dorme a noite bem dormida, do que ser um rico, desonesto, que acumulou riquezas imorais, ilícitas, com o custo de sangue na sua casa. Segundo Tiago capítulo 5, isso é combustível para a sua própria destruição. Então,
Não roubarás é um mandamento de Deus. Eu espero que políticos, que empresários, que juízes, que legisladores, que governantes ouçam este alerta de Deus. Mas ainda, 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aqui é preservar a honra do nome, porque o bom nome vale mais do que riquezas. Não tem nada mais desastroso na sociedade contemporânea do que o assassinato de reputação. Quando a grande mídia, quando as mídias sociais, quando outros meios e métodos são usados para destruir a reputação de uma pessoa, para macular o nome de uma pessoa, para jogar lama no rosto da pessoa, para fazer uma acusação para depois investigar e descobrir que a pessoa não era culpada, mas agora seu nome já está enxovalhado, seu nome já está maculado. É como subir no alto de uma montanha, jogar um saco de pena, não se recolhe todas mais. Então não atente contra o nome do seu próximo, não desconstrua a reputação de seu próximo. Aliás, lá em Provérbios capítulo 6, há pecados que Deus odeia e há um pecado que Deus abomina, e eu vou pedir permissão para você para ler esse texto, porque ele é extremamente solene. Olha aí o que está escrito. Olha que coisa impressionante isso aqui. Provérbios capítulo de número 6. É isso mesmo? Me permita aqui. Deixe-me ver se é isso mesmo. E o texto vai mencionar, é o seguinte, está exatamente aqui. 6,16, preste atenção. 6 coisas o Senhor aborrece. 6. A 7ª, a sua alma abomina. Quais são as 6 coisas que Deus aborrece? Primeiro, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que trama projetos iníquos. Quinto, pés que se apressam a correr para o mal. Sétimo, testemunha falsa que profere mentiras. Isso Deus abomina. Mas Deus odeia. O que Deus abomina? Que é o pecado mais terrível para Deus. O que semeia contendas entre irmãos. Assassinato de reputação. A quebra do 9º mandamento. Deus abomina isso. Deus abomina isso. Porque quando você destrói o nome de uma pessoa, você está destruindo a própria pessoa. Mas finalmente, o 10º mandamento, versículo 17 diz assim: não cobiçarás a casa de teu próximo, nem cobiçarás a mulher de teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Agora você honra a vida, você honra a reputação, você honra os bens, você honra o nome, você honra a casa, tudo que pertence ao seu próximo. Você não cobiça. Agora chama a sua atenção que cobiça é um pecado subjetivo. Só Deus vê, só Deus conhece. É aquele desejo, aquela cobiça lá do coração. Por isso que esse pecado é o pecado que prova de forma incontestável que todos são pecadores. É a conclusão que Paulo chegou em Romanos 7. Porque não há nenhum tribunal da terra que tenha competência para julgar foro íntimo, mas o tribunal de Deus julga foro íntimo. E Deus diz o seguinte: olha, não cobice nem a casa dele, nem a mulher dele, nem o cônjuge dele, nem o boi dele, nem a propriedade dele, nem os servos dele. Ou seja, você não deve desejar para si o que é do outro. Muito menos usar meios escusos para tomar o que é do outro. Você quer viver uma vida que agrada a Deus? Então, aqui está a receita.
aqui está a pista, aqui está o segredo. Os 10 mandamentos estão distribuídos em 2 tábuas. Do mandamento 1 ao mandamento 4 é a nossa relação com Deus. Do mandamento 5 ao mandamento 10 é a nossa relação com o próximo. Quando você vai para o Novo Testamento, alguém perguntou para Jesus, qual o principal mandamento da lei? E Jesus respondeu, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisto consiste a lei. Ou seja, se você ama a Deus, então você não tem outro Deus, você não faz imagem de escultura, você não leva o nome do Senhor teu Deus em vão, e você tira um dia para estar com Deus. Agora, na segunda tábua da lei, se você ama o seu próximo, e o mais próximo dos próximos são os pais, então você honra pai e mãe, então você não mata, então você não adultera, então você não rouba, então você não fala mau testemunho, então você não cobiça. De tal maneira que amar a Deus e amar ao próximo é a síntese e a essência da lei de Deus. Quando você ama, você está vivendo a vida que agrada a Deus. Eu espero que esta brevíssima meditação possa ter sido esclarecedora e útil para você. E se ela foi abençoadora para o seu coração, passe adiante para outra pessoa e inscreva-se no canal para que você possa continuar recebendo as notificações, colocando aí no sininho, porque todo dia tem uma mensagem nova para você neste canal. Deus abençoe sua vida. Minha gratidão. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Nós vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versos 1 a 14. O texto diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos, e eles perecerão. Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestido, também qual manto os enrolarás, e como vestidos serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anjos e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Meus amados, eu gostaria de nesta noite tratar com vocês sobre
a majestade incomparável de Jesus, o Filho de Deus. Esta carta aos Hebreus, ela é peculiar. Peculiar porque ela se distingue das outras epístolas. Primeiramente, nós não temos aqui a introdução comum das cartas, do remetente da carta e do destinatário da carta. O autor não se apresenta, nem mesmo define para quem está enviando esta epístola. Talvez o propósito do autor, que até hoje nos é desconhecido, temos talvez hipóteses, possibilidades, tendências de pensar neste ou naquele autor humano, mas não sabemos ao certo quem escreveu Hebreus. O autor vai direto ao ponto, direto ao tema, direto ao assunto que ele quer tratar. Na verdade, esta carta foi escrita com um propósito muito definido. Talvez nenhum livro da Bíblia seja mais importante, mais necessário do que Hebreus, para compreendermos o Antigo Testamento. Esta carta é a chave hermenêutica da Bíblia, sem a qual talvez não poderíamos elucidar de maneira tão cristalina aquilo que está lá no Antigo Testamento como sombra e que nos é apresentado agora como realidade. A carta aos Hebreus tem sido chamada, e com razão, de o quinto evangelho, porque se os 4 evangelhos apresentaram o ministério terreno de Cristo, Hebreus apresenta-nos a continuação do ministério de Cristo nos céus, à direita da majestade. Por que esta carta foi escrita? Bom, o contexto da epístola é que era um tempo de perseguição, e muito provavelmente os hebreus, ou seja, judeus convertidos ao cristianismo, a Cristo, em virtude da perseguição que assolou o mundo no primeiro século, com medo desta perseguição, ou para fugir dessa perseguição, estavam de malas prontas para voltar para o judaísmo, para escaparem da morte, do martírio. Então, o autor aos Hebreus escreve dizendo que deixar o judaísmo, abraçar o cristianismo, sair das sombras para a realidade, e agora voltar para as sombras, era um caminho de apostasia, era um caminho sem volta. Isso porque Cristo é melhor. Se pudéssemos resumir a carta aos Hebreus num único verbete, esse seria melhor. Porque a grande tese de Hebreus é provar que Jesus é melhor do que os profetas, é melhor do que os anjos, é melhor do que Moisés, é melhor do que Arão, é melhor do que Josué. O sacrifício que ele ofereceu é superior ao sacrifício levítico. A nova aliança em seu sangue é superior à velha aliança. O sacerdócio dele é superior ao sacerdócio levítico. Ele, sendo perfeito, ofereceu um sacrifício perfeito para aperfeiçoar nós, pecadores. Portanto, esta carta tem como propósito máximo mostrar-nos a grandeza incomparável e a superioridade indescritível do nosso glorioso Redentor. Como o autor começa, havendo Deus outrora falado. Ele não defende ou não quer defender a existência de Deus, ele já afirma a existência de Deus. Ele já parte do pressuposto com Moisés, no princípio criou Deus. Ele não discute teorias sobre a existência de Deus, ele afirma que Deus existe. E ele afirma que esse Deus que existe é o Deus que se comunica. E você e eu só podemos conhecer a Deus porque este Deus que existe e existe eternamente se comunicou, se revelou. Portanto, o conhecimento de Deus não é fruto da pesquisa, da perquisição humana, da investigação humana. Ao contrário,
O conhecimento de Deus é resultado da autorrevelação de Deus. Agora, como ele se revelou? Primeiramente, ele se revelou na própria obra da criação. As digitais do Criador estão presentes, desde a pétala de uma flor, ao sorriso de uma criança, ao canto de um pássaro, ao fulgor de um astro, à grandeza insondável das galáxias. Todo o universo reflete e resplandece a grandeza de Deus. Portanto, nós podemos ver Deus na criação. Embora ela seja suficiente para tornar o homem indesculpável diante de Deus, ela não é eficiente para levar o homem à salvação. É por isso que Deus também se revelou na nossa consciência, conforme Romanos capítulo 2, verso 15. E isso significa que você e eu temos um tribunal moral dentro de nós. É por isso que o mais rude homem tem dentro de si uma consciência do certo e do errado. É bem verdade que a nossa consciência pode ir se cauterizando e ficando insensível, mas o homem tem dentro de si esse tribunal. E esse tribunal moral é uma revelação de Deus dentro do homem. O que levou o pensador e filósofo alemão Immanuel Kant a afirmar: duas coisas me encantam, o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Mas Deus se revelou especialmente nas Escrituras, na sua palavra. E aqui você pode conhecer quem é Deus, quais são seus atributos, quais são as suas obras, quais são os seus planos, qual é o seu propósito. Foi Jesus quem disse: examinais as Escrituras, que são elas que testificam de mim. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Se você quer ouvir a voz de Deus em voz audível, leia a Bíblia em voz audível. E nós precisamos resgatar esse senso de reverência na leitura das Escrituras, porque quando lemos a Bíblia é o próprio Deus falando conosco. É por isso que precisamos ouvir a voz de Deus, não de forma mística, não através dos supostos profetas, dos gurus espirituais, mas abrindo as Escrituras, lendo as Escrituras, examinando as Escrituras, porque são elas que nos revelam quem é Deus e qual o seu propósito para a nossa vida. Entretanto, a quarta e última revelação de Deus é através do seu próprio Filho. Quando a Escritura diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Portanto, amados irmãos, vejamos aqui o que o texto vai nos informar no verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras. Isso levou os estudiosos a afirmarem que esse introito aqui de Hebreus é o texto mais belo, mais erudito e mais eloquente na língua grega de toda a Bíblia. É uma introdução pomposa, eloquente, majestosa, mostrando para nós que Deus falou muitas vezes, de várias formas. Falou aos nossos pais, falou através dos profetas, mas agora Ele nos fala pelo Filho. Em outras palavras, a revelação de Deus é progressiva até Jesus, mas não depois de Jesus. Em outras palavras, não existem mais novas revelações. Deus falou muitas vezes, Deus falou de muitas maneiras, Deus falou aos nossos pais pelos profetas, mas agora Ele nos fala pelo Filho, ou seja, agora a revelação está concluída, terminada, consumada. Não podemos esperar novas revelações hoje, porque a revelação de Deus está completa e chegou ao seu ápice e completude plena na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Portanto, a revelação lá no Antigo Testamento era parcial, era incompleta. Mas entendamos uma coisa: a lei não está em oposição à graça, a lei se complementa na graça. É como se nós outrora olhássemos para o Cristo da profecia, porque alguém pergunta: mas como é que as pessoas foram salvas antes de Jesus? Elas foram salvas por Jesus. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Os que viveram antes de Cristo foram salvos crendo no Cristo da profecia, olhando para frente. Hoje nós somos salvos olhando para o Cristo da história, de tal maneira que o Cristo da profecia e o Cristo da história é o Cristo revelado nas Escrituras. Agora ele se encarnou, agora ele veio, agora ele morreu, agora ele ressuscitou, agora ele voltou para o céu, agora ele está assentado à destra da majestade, agora o aguardamos na sua gloriosa segunda vinda. Então notem algumas verdades preciosas. Primeiro, Deus falou pelo Filho. Está escrito: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, versículo 2, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E aqui, irmãos, é importante entender a centralidade de Cristo, porque Jesus é tudo no tempo e tudo na eternidade. Ele é tudo na terra, Ele é tudo no céu. Ele é tudo no mundo, Ele é tudo na igreja. Ele é tudo no Antigo Testamento, Ele é tudo no Novo Testamento. Todo o Antigo Testamento aponta para Ele. Ele é a semente da mulher, Ele é o descendente de Abraão, Ele é o Cordeiro da Páscoa, Ele é a coluna de fogo, Ele é a coluna de nuvem, Ele é o maná que caiu do céu, Ele é a água que brotou da rocha. Ele é representado pelo tabernáculo, Ele é representado pela Arca da Aliança, Ele é representado pelo templo, Ele é representado pelas festas, Ele é representado pelos sacrifícios, Ele é representado pelo sábado. Tudo aponta para Ele, tudo é sombra dEle. Ele é a realidade. Então, na plenitude dos tempos, cumprindo o propósito de Deus, Ele nasceu de mulher, nasceu sob a lei, o verbo se fez carne. Ele é tudo no Novo Testamento. Ele é o pão, Ele é a água, Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a videira verdadeira, Ele é o fundamento da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele é o edificador da igreja, Ele é o protetor da igreja, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o rei dos reis, Ele é o senhor dos senhores, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é a última revelação de Deus à sua igreja. Então vamos ver que na introdução, o autor aos Hebreus vai destacar o tríplice ofício de Cristo para nolo apresentar. Qual é o tríplice ofício de Cristo? Ele é profeta, Ele é sacerdote, Ele é rei. Então vejamos como é que Jesus nos é apresentado neste momento. Então vejamos que Ele nos é apresentado assim: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. É claro que Jesus, antes que o mundo existisse, já existia, junto com o Pai e o Espírito Santo. A Trindade é excelsa, tudo pertence a Ele, tudo é dele. Mas agora, em virtude da sua obra sacrificial, Ele é constituído pelo Pai herdeiro de todas as coisas. Tudo é dele, tudo pertence a Ele, nós estamos nele, Ele é o herdeiro. Mas o texto prossegue e nos informa algo sublime: este que é o revelador do Pai, este que é a consumação da revelação. Está escrito: pelo qual também fez o universo. Irmãos, isso é muito espantoso. Você entende que Deus é o Criador, mas o agente da criação é o Filho. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele fez todas as coisas visíveis e invisíveis. E esta verdade magna das Escrituras põe o machado da verdade na raiz de algumas teorias ou tendências ainda constantes na nossa realidade. Por exemplo, isso refuta a ideia de que a matéria é eterna, como pensavam os gregos. A matéria não foi criada, a matéria não é eterna, eterno só Deus o é.
A matéria foi criada, e criada pelo Filho. Isso refuta a ideia da geração espontânea. O mundo não pariu a si mesmo, o mundo não veio à existência por iniciativa própria, o mundo foi chamado à existência pela palavra onipotente daquele que é o Verbo de Deus. Terceiro, esse versículo refuta a teoria do Big Bang, de que o universo é resultado de uma mega explosão cósmica casual. É óbvio que essa teoria carece de fundamento, não só científico, mas também racional. Porque como você poderia imaginar que uma explosão cósmica, mega explosão casual, pudesse produzir um mundo tão harmônico, com movimentos tão precisos? Alguém já disse, eu concordo, que seria mais fácil acreditar que jogando 1 bilhão de letras para o espaço elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que eu acreditar que uma explosão casual produziu esse universo. Usando uma ilustração mais simples, se um rato pudesse subir em cima desse teclado eletrônico, correndo atabalhadamente sobre os seus teclados, não arrancaria dali serenata ao luar. Se você parar para imaginar a lógica, por que nós estamos no planeta Terra? Será que foi o acaso que nos deixou aqui? Ou estamos rigorosamente onde deveríamos estar? Porque se nós estivéssemos, por exemplo, mais longe do Sol, morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Obviamente não foi uma explosão casual que nos deixou aqui, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Então a afirmação é categórica, foi Ele, por meio dele que esse universo foi criado. Quando o nosso missionário pioneiro Ashbel Green Simonton chegava no Rio de Janeiro em 1859, nesse mesmo ano Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres, com mais de 800 verbos no futuro do subjuntivo, suponhamos, 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 suponhamos. E de lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, com a verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. Mas a verdade inconteste, absoluta, da palavra de Deus, que não pode falhar, e não é artigo de fé, é artigo de ciência. O que nós cremos pela fé não é que o mundo foi criado, o que nós cremos pela fé é que o mundo que foi criado, e a ciência demonstra isso, foi criado pelo nosso glorioso Redentor, porque o texto vai nos informar que pelo qual também Deus fez o universo, vasto, insondável, extraordinário. Mas notem mais, por gentileza, versículo 3, somos informados de que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Aqui, os estudiosos, numa linguagem bem pastoral, dizem que Jesus é a exegese de Deus. Você quer entender quem é Deus? Olha para Jesus. Você quer saber quem é Deus? Olha para Jesus. Ele veio não apenas para falar de Deus, ele veio para mostrar Deus. Ele é o próprio Deus. Quando você lê no Antigo Testamento, levantava-se um profeta, via de regra enfatizava um atributo de Deus. Isaías enfatizou a santidade de Deus, Amós enfatizou a justiça de Deus, e aí você vai encontrar Oséias enfatizando a misericórdia de Deus. Mas Jesus não veio para falar da santidade, ou da justiça, ou da misericórdia. Ele veio para revelar Deus no sentido pleno, maiúsculo, máximo, porque Ele é a exata expressão do seu ser. Ele é o resplendor da glória. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Ele é o grande profeta que revela quem Deus é. Mas vejam ainda, por favor, porque o texto vai nos dar uma outra informação preciosa sobre Jesus: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não é apenas o Criador, Ele é o sustentador. Esse universo desintegraria, não fora a ação divina por meio de Cristo sustentando todas as coisas criadas. E aqui, irmãos, nós somos também levados a entender que essa ideia tão comum hoje da Mãe Terra,
onde os homens são levados à própria veneração da natureza e até à idolatria, porque as pessoas passam a adorar a criatura em lugar do Criador, a ponto de Paulo dizer que os homens transformam o Deus incorruptível em semelhança de homens, de quadrúpedes e de répteis. E os homens começam a inverter as coisas, a adorar a natureza, a mãe terra, ou dar mais valor aos ovos de tartaruga do que a um bebê no ventre da sua mãe. E nós jamais estamos aqui dizendo que nós não devemos ser mordomos da natureza, de zelarmos pelo nosso ecossistema, mas foi Jesus quem disse que um ser humano vale mais do que pássaros, vale mais do que animais, vale mais do que peixes, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Esse Jesus que criou todas as coisas, Ele é também o sustentador de toda a obra criada. Ele é o Deus da providência. Mas notem vocês que até aqui então o autor aos Hebreus nos apresentou Jesus como profeta. É aquele que revela Deus, é aquele que mostra quem Deus é. Ele é o resplendor da glória de Deus, ele reflete quem Deus é, porque ele é o próprio Deus encarnado. Mas agora ele vai fazer uma transição e mostrar que ele não é apenas profeta, ele é também sacerdote, porque veja como ele termina o verso 3: depois de ter feito a purificação dos pecados. E aqui ele se distingue dos sacerdotes do sistema levítico, porque os sacerdotes eram homens imperfeitos, que ofereciam sacrifícios imperfeitos, por isso eles precisavam oferecer sacrifícios por si mesmos, e repeti-los, e repeti-los, e repeti-los. Mas Jesus agora é o sacerdote perfeito, ele apresenta a si mesmo como um sacrifício perfeito, e ele oferece um sacrifício tão perfeito que não precisa mais ser repetido. Ele fez a expiação ou a purificação dos pecados, e acabou. Não precisa matar mais o cordeiro. O sacrifício dele é final, é cabal, é completo, é eficaz. Ele é o grande sacerdote. Mas notem vocês que no verso de número 3 ele vai fazer a terceira transição. Mostrou Jesus como profeta, mostrou Jesus como grande sumo sacerdote, e agora ele vai mostrar o terceiro ofício de Jesus, vai apresentar Jesus como o Rei dos Reis. Está escrito: depois de fazer a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, onde ele foi entronizado como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores. E lá ele está, diz a Escritura, lá ele está, primeiro governando. Ele governa o universo, ele governa as nações, ele governa a igreja, ele governa a minha e a sua vida. Segundo, nesse trono da majestade também ele está como grande sumo sacerdote, intercedendo por nós. Terceiro, desse trono à destra da majestade ele voltará pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, inescapavelmente, gloriosamente, para buscar a sua igreja. Então, tendo mostrado aqui que Jesus é superior aos profetas, agora vai partir para uma segunda tese: Jesus é superior aos anjos. E eu gostaria de elencar, de forma muito breve, 7 fatores pelos quais ele é superior aos anjos. Primeiro, versículos 4 e 5, ele tem um nome superior. Põe na tela para mim, filho, por favor, para nós lermos versos 4 e 5. Toda a igreja comigo, por favor. Tendo se tornado,
tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: eu lhes terei pai, e ele me será filho. Até aqui. Então notem que Jesus recebe um nome superior aos anjos: arcanjo, querubim, serafim, anjo. Ele tem o nome de filho. Ele é o filho, da mesma natureza do pai, com os mesmos atributos do pai, realizando as mesmas obras do pai. Esse status, essa posição os anjos não têm. Os anjos são criatura, mas ele, Jesus, é o Criador. Ele tem um nome superior. Segundo, o Filho tem uma dignidade superior. Versículo 6, na tela para toda a igreja ler comigo, por favor. Versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, os anjos são adoradores. O Filho é adorado. Adorado por quem? Pelos próprios anjos. Então quem adora é menor do que aquele que é adorado. Ele, Jesus, é adorado. E como se só pode adorar a Deus se os anjos o adoram, então ele é Deus. Terceiro, o Filho tem uma natureza superior aos anjos. Versículo 7, vamos ler juntos. Versículo 7. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Então vejam vocês que ele faz dos seus anjos velozes como o vento. Ele faz dos seus anjos, que são seus ministros, consumidores, como labaredas de fogo, para exercer juízo. É ele quem é o agente enviador dos anjos. Os anjos estão a seu serviço, para executar as suas ordens. Portanto, ele tem uma natureza superior. Quarto, o Filho tem uma posição superior. Veja o versículo 8, a parte B. Vamos ler, versículo 8, parte B. Mas, acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Preste atenção. O Filho está sendo chamado de Deus. O Filho tem um trono. Esse trono é eterno, é para todo o sempre. Anjos não têm trono. Anjos estão ao redor do trono, adorando aquele que está assentado no trono. Portanto, a posição do Filho é superior à posição dos anjos. Quinto, o Filho tem um exemplo superior. Sigamos na leitura do verso 8b e o verso 9, juntos. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então você vai perceber que o seu cetro, a sua vara de comando, de autoridade, é cetro de equidade, de justiça. Ele amou a justiça, ele odiou a iniquidade. Ou seja, não há nele nenhuma sombra, nenhuma nesga de alguma coisa que possa ser repreensível. Mas ainda, em sexto lugar, o Filho tem uma obra superior. Vamos ler versos 10 a 12, por gentileza. Ponha na tela para a igreja ler. Vamos juntos? Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu porém permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestido. Também, qual manto os enrolarás. Como vestidos serão igualmente mudados. Tu porém és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Veja você que ele é apresentado agora como o Criador do universo.
lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. E quando você fala céus, você está falando desse céu que nós vemos, do céu sideral, que hoje, se examinando a ciência, já afirma, e pode se afirmar depois alguma coisa maior do que isso, mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Tudo isso é obra das mãos do Filho, por meio de quem Deus fez o universo. Nesses céus estão incluídos os seres angelicais. Então, se os anjos são criados, o Filho é o criador de toda esta grandeza dos céus e da terra. Céus e terra vão envelhecer, mas Ele permanece eternamente o mesmo. Finalmente, sétimo e último lugar, o Filho tem um destino superior. Vamos ler juntos agora, para encerrar, versos 13 e 14. Toda a igreja comigo. Ora, a qual dos anjos a mais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, o Pai, diz a Escritura lá em Filipenses 2,9, o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E Ele está dizendo: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Mas, enquanto o Filho é exaltado ao máximo, os seus anjos são espíritos ministradores, enviados para serviço da igreja, dos que hão de herdar a salvação. Então, neste capítulo 1, a tese do autor aos Hebreus é que Jesus é melhor do que os profetas, melhor do que os anjos. Daqui para frente vai provar que Jesus é melhor do que Moisés, do que Arão, do que Josué, e vai mostrar o ministério lá na glória, lá no céu, como grande sumo sacerdote. Por isso ele é chamado, este livro, de o quinto evangelho. Amados irmãos, esta é uma noite que nós paramos e refletimos sobre quem é Jesus, aquele a quem servimos, aquele a quem adoramos. Precisamos nos encantar com Ele, admirá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo, servi-lo e colocar aos seus pés a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos, a seu serviço, porque Ele é digno de receber a honra, a glória e o louvor, agora e eternamente. Amém.